Nós vamos de ancoragem agora. Pessoal, vamos pensar o seguinte: nós aprendemos aí com a própria técnica uma parte do conceito, tá? Como é que funciona a nossa mente? A nossa mente tem cerca de 70 bilhões de neurônios. Desses 70 bilhões de neurônios, formam-se 230 trilhões de conexões neurais. Os nossos comportamentos, os nossos estados emocionais, a nossa estrutura de crenças, os nossos valores, ou seja, toda a nossa vida está baseada nessas redes neurais. As redes neurais são, na verdade, o programinha que está rolando na sua mente. Eu lembro de uma música da Pitty que ela fala: nada é orgânico, é tudo programado. No final das contas, nós somos um computador orgânico, mas um computador. Deus, quando ele fez a forma humana para receber o nosso espírito, não é? Ele traz o nosso espírito a essa forma humana para experimentar nessa forma humana, né, nessa dimensão que nós estamos, em um hardware, parte hardware. E esse hardware, ele funciona assim, é mais ou menos como um computador mesmo, como um celular, a estrutura de um celular. A nossa programação mental está toda baseada nessas nossas redes neurais. Os nossos estados emocionais, os nossos comportamentos, as nossas reações, na verdade, são redes neurais abertas. Então, você abre uma rede neural, os neurônios se conectam. Quando os neurônios se conectam, você vai ter um determinado comportamento, uma determinada reação, um determinado estado emocional, e é assim que funciona. As coisas não acontecem aleatoriamente. E por que que para muitos é tão difícil não entrar em emoções negativas, não entrar em tristeza, não entrar em estados bloqueados, em estados travados? Por quê? Porque está ancorado, ele abre aquela rede. Se está aberta a rede, é um programa. É que nem no seu celular não trava, às vezes, porque tem programa demais aberto, tem coisa que não deveria, o computador. Existem redes neurais que são, na verdade, vírus para vocês. De alguma forma foram criados, mas eles conflitam com as coisas que você quer. E a maior parte da humanidade nem para pensar nisso, as pessoas nem param para pensar como é que funciona a mente, nem nada disso. Na verdade, a nossa mente, ela é um computador, tá rolando um software ali, tá rolando programas. Vamos entender a ancoragem. Quem dirige conhece muito bem a âncora da luz de freio. Sim ou não? Você está dirigindo aqui, o carro da frente acende a luz de freio, o que que você faz? Imediatamente, você pisa no freio. E se ele dá só um totozinho no freio e tira, você não faz igual? Faz só assim também? Você para pensar? Não. Você só acompanha. Semáforo. Nós temos diversas âncoras. Como é que funciona o conceito de uma âncora? Eu demorei para entender isso aqui e vocês vão entender de uma maneira fácil. Ó, vamos imaginar que essa garrafa é um gatilho para mim. Num determinado momento da minha vida, eu estava muito triste, eu estava num estado emocional muito ruim, né? E eu só tinha essa água com essa embalagem para beber. Durante vários dias de profunda tristeza, em que eu perdi uma pessoa que eu amava muito, eu bebia essa água com essa embalagem aqui. Tudo bem? Certo? Esse gatilho, ele tem uma âncora na minha mente, ele fica ancorado na minha mente como um botão. Se eu ver esse rótulo com essa garrafa d'água, esse gatilho desencadeia essa ancoragem na minha mente. Essa ancoragem é um sinalzinho que abre esta rede neural que desencadeia uma determinada emoção. Faz sentido?
Vocês percebem que é diferente de qualquer conteúdozinho de autoajuda vazia de internet, isso que a gente está falando? Porque aqui, na verdade, essa parte já é ciência, a ciência já prova isso aqui. Ou seja, eu tenho um gatilho que abre um determinado comportamento, uma determinada emoção, que me faz eu agir de uma determinada maneira, um determinado hábito. Todos os hábitos estão ancorados, tudo tem gatilhos. Tudo bem? Perfeito até aqui? Tá. O que que acontece? Nós temos músicas. Quem aí tem alguma música que você ouve ela, você volta para um momento da sua vida, você tem uma emoção diferente. Todo mundo tem, não tem? Músicas. Cheiro. Cheiro é impressionante, né? Tem uns cheiros que levam a gente, assim, cheiro é muito forte para algumas pessoas. Sabores. Nossa, tem alguns sabores que é como se a gente viajasse no tempo, não é? Sim ou não? Tem sabores que são como viagens no tempo. Por quê? Porque eles estão ancorados na nossa mente. E qual que é a grande questão? Nós temos âncoras gatilhos que despertam âncoras que a gente não sabe. E não vai acabar nunca, porque às vezes você pode ter um gatilho que é um negócio que está instalado em você há mais de 30 anos e você nunca mais viu aquilo. De repente você vê aquele negócio, aquilo desperta em você um sentimento ruim e você não sabe de onde vem. No livro, o Subliminar é um dos livros que eu sugiro que todos os nossos coaches da Sociedade Internacional do Mindset leiam. Livro Subliminar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Gente, eu adoro esse autor. Aqui, ó. Leonard Miladnov. Subliminar. Leonard Miladnov, né? Nesse livro aqui é muito legal porque o Leonard, ele faz uma pesquisa detalhada e ele explica como isso funciona. O Leonard, ele ensina neurociência para leigos. Não é legal? Né? Ele é um cara que ensina neurociência para leigos. Tem dois livros muito bons, O Andar do Bêbado e O Subliminar. E aí o que que acontece? Ele fez uma pesquisa mostrando que as pessoas se apaixonam e se casam com pessoas por motivos que elas desconhecem. Ele provou na prática que o nome da pessoa que as pessoas casam tem influência. As pessoas não sabem por que elas se apaixonam de verdade. Existem motivos por trás dos motivos. Nós achamos que nós estamos no controle das nossas decisões e das nossas emoções, mas nós somos influenciados por toda uma rede que é construída na nossa vida ao longo de toda a nossa jornada desde que nascemos. Nós temos milhares, talvez milhões de âncoras na nossa mente. Todo o nosso comportamento, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, está tudo programado. Nós somos máquinas programadas. E é feito para ser assim. Cada animal na natureza tem o seu comportamento programadinho, não tem? Não tem lá na savana os animais que migram não sei quantos mil quilômetros todos os anos, os pássaros que vão de uma ilha até a outra. E como é que a outra geração sabe? Já vem programado, a gente herda, né? A neurociência vem provando que a gente herda âncoras e gatilhos de pessoas de gerações passadas. Isso vai passando de geração a geração. Uma imagem, um som, um cheiro, tudo isso pode desencadear, abrir para nós determinados comportamentos, emoções, estados emocionais, uma série de coisas. Hábitos, motivação ou a falta dela. Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar bastante, que foi a primeira vez que eu vivi isso. Eu tinha uma cliente, e essa minha cliente, acho que eu até contei para você já. Essa cliente tinha um problema, ela chegava na sala da casa dela e ela ficava triste, deprimida quando ela chegava na sala da casa dela. O que que tinha na sala da casa dela?
uma foto do casamento dela. Só que ela dizia que o casamento dela tinha sido o pior dia da vida dela. Não por problemas com o marido, mas o evento do casamento teve treta do pai com a mãe era problemática, ela brigou com a mãe a vida inteira, a mãe brigou com o marido no dia do evento, quase não teve casamento. Foi uma briga, foi o pior dia de sentimento para ela. Quando ela via a foto do casamento, o que que acontecia com ela? Ela acessava aquela emoção. Vamos voltar no Leonardo Villanova. Ele fala o seguinte: imagina só que você tenha, sei lá, um tio quando você era criança, que ele era muito malvado com você, te batia, e abusava das mais variadas formas. E esse tio tinha um sorrisinho que você nem lembra que era desse tio, sabe? Uma coisa bem característica desse tio. E aí, muitos anos depois, do nada, você sente aquela sensação que você sentia com aquele tio. Você nem percebeu. Mas foi um ator da televisão que deu aquele sorrisinho que o seu tio tinha. Na hora despertou o seu gatilho, abriu aquela rede neural que estava fechada há um tempão e você sentiu aquela parada lá, que você sentia lá atrás e você ficou triste. Quem já teve isso? Você está de boa em casa, assistindo uma TVzinha, não sei o quê. 5 minutos depois você já tinha jantado. Você nem sabe por quê. 5 minutos depois você está com a porta da geladeira aberta e você nem sabe o que que te levou até a porta da geladeira. Sim ou não? Sim ou não? Tô mentindo? O que que é isso? As âncoras que o pessoal do marketing da propaganda sabe usar muito bem. Eles ancoram muito bem, tá? Para que você possa, sem perceber, já estar buscando aquele troço para comer. A Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola é tudo muito ancorado. As cores, a imagem, a marca. Pensa o seguinte: as pessoas amam Coca-Cola, não amam? As pessoas tomam muito Coca-Cola. É uma das coisas mais vendidas no planeta. Você acha que com tudo que a Coca-Cola já tem de mercado, ela precisaria continuar investindo tanto em marketing, propaganda todos os dias? Precisa, porque senão as novas gerações não ancoram. Eles precisam, quando eles fazem propaganda, eles querem manter a âncora deles forte, manter a âncora deles forte e ancorar nos próximos que vão chegar. Então, eles insistem porque eles precisam reforçar e reforçar isso. Eles têm as âncoras visuais, eles ancoram na alegria, em sentimentos. É um processo de ancoragem, tá? Então, dentro da programação neurolinguística, o processo da estrutura de ancoragem é muito estudado por nós. O que que eu fiz? Aquela minha coach, na época, eu tirei aquela. Peraí, só um segundinho, gente. Rapidinho, peraí. Eu guardei a foto aquela vez, porque eu não sabia como fazer. Eu ainda estava aprendendo, né? Hoje em dia, se eu estivesse lá com aquela cliente mais uma vez, foi o que eu fiz depois com ela. Eu teria voltado naquele casamento. Eu teria dissociado ela de toda a parte ruim do casamento. Teria reassociado ela em toda a parte boa, porque teve parte boa também. O casamento teve momentos bons. Só que a emoção que ela trouxe foi só dos momentos ruins. Eu teria dissociado ela das tretas, associado ela nas partes boas e ressignificado a própria lembrança do casamento dela para que aquela foto teria levado ela a um momento feliz e ancorado aquela foto que estava na sala em algo muito bom para se tornar uma nova âncora de um novo estado emocional, tá? Ok? Agora, vamos aqui para a prática. Imagina o seguinte: imagina que você tem um cliente que precisa fazer fazer uma prova, tá? Esse cliente, ele vai precisar de um determinado estado emocional para fazer essa prova. Só que é o seguinte, qual que é o grande problema do mundo, gente? Como todo mundo devia estudar PNL, olha só, isso devia ser ensinado na escola, mas não é. Na escola eles pressionam a pessoa para chegar na hora da prova e encontrar o seu estado emocional sozinho. Alguém ensina uma criança que é possível?
instalar e se preparar. A professora devia chegar, vamos lá, gente, todo mundo acessa o seu estado emocional agora. E todo mundo já criou o seu estado emocional, acessou o seu estado emocional, faz a prova, a professora ajuda a ancorar na prova. Não seria, como seria o mundo de pessoas assim? Vocês acham que interessa para os donos do poder que as pessoas sejam livres assim? Que elas consigam? Não. A escola serve para quê? Como é que foi criada a escola? A escola foi criada, esse modelo escolar que nós temos, ele foi criado no início da Revolução Industrial, certo? Qual era o objetivo da escola? Era preparar as pessoas, educar as pessoas para se tornarem funcionários daquelas fábricas que estavam se desenvolvendo e que elas precisavam de novos conhecimentos. Aí começa a surgir o modelo educacional e tal. Naquele momento, na hora de trabalhar na fábrica, na hora do almoço, não tinha um sinal? Sim ou não? Não era um sinal? Na escola, não é o mesmo sinal da fábrica? Né? Deu a hora do sinal, a hora do lanche, acabou, começou, a hora de começar a aula. Você percebe que o sinal da fábrica já era ancorado nos alunos? Eu saio da escola, eu vou para a fábrica, troco o sinal, é hora de acessar o estado. Eles usam aquilo, mas não ensinam. Isso vem lá do começo da Revolução Industrial. Percebam que tais conhecimentos já existiam. Tais conhecimentos já existiam. Se você pega nas sociedades secretas, né, que estavam participando, muitos dos conhecimentos que nós estudamos na PNL já são antigos, eles conhecem há muito tempo, né? A PNL não inventou nada, nós só descobrimos como funciona, tá? Então, o sinal da escola, que é o sinal da fábrica, as músicas, as imagens, os sons, a religião, por exemplo. A religião católica, ela instala um monte de âncoras nos seus fiéis durante muitos anos, né? Estou falando da católica porque ela surge e ela acompanha a humanidade, vamos dizer assim, né? Acompanha o mundo ocidental, né? Acompanha o universo cristão até a chegada de Lutero. Antes de Lutero, o cristão era só católico, né? Os outros foram perseguidos. Na verdade, já tinha havido um cisma, né? Nós tínhamos já um mundo ortodoxo, mas vocês percebem que os dogmas e as âncoras ortodoxas já são muito parecidas. Lutero depois começa a mudar e vão surgindo outras linhas, mas todos utilizam âncoras também, tá? Como é que você vai usar isso com o seu coach, que é o mais importante na sua própria vida? Essa que eu ensinei a vocês é muito boa. A gente chama isso de âncora sinestésica. Eu posso tocar na pessoa, né? Eu vou tocar. Se você vai num curso de formação em PNL presencial, no exercício de ancoragem, o que que a gente faz? Sabe isso que eu fiz com vocês no exercício passado, que a gente acessou um estado emocional? Sim ou não? Acessamos um estado emocional. Aí você ancora, você toca na pessoa. Um penelista, presencialmente, você pode tocar na pessoa se você quiser criar um estado emocional. Eu posso tocar no ombro, eu posso tocar no pescoço, no braço. Se você estiver atendendo presencialmente, você for fazer alguma ancoragem, você pode tocar no braço da pessoa. Sempre pede licença. Fala, ó, eu vou tocar no seu braço para a gente fazer um exercício. É uma âncora sinestésica, eu posso tocar. Como é que eu faço? A pessoa fecha os olhos. A hora que ela acessou o estado emocional, não foi isso que eu fiz vocês fazerem? A hora que ela acessar o estado emocional, você toca aqui. Se eu tocar aqui de novo do mesmo jeito, depois eu vou acessar aquele estado emocional. Então eu estou acessando o estado emocional. Como é que você pode fazer isso em casa, por exemplo? Imagina que você tem um filho pequeno. Aí toda vez que seu filho está calmo, tranquilo, sereno, está conseguindo lidar com alguma situação difícil, você ancora aqui na orelha, por exemplo. Mas pode ser em qualquer outro lugar, no ombro e tal, né? Você ancora, fala, isso, filho. Bom, ancora, ancora.
Aí imagina que seu filho está num estado emperrado, está gritando, está tendo um chilique, não consegue sair. Você vai quebrar o estado, acessa a âncora. Na hora. Gente, parece mágica. Por quê? Esse toque aqui na orelha vai abrir uma rede neural que vai acessar aquele estado emocional de tranquilidade. Para algumas pessoas que não vão olhar o conceito todo, falam, mas como assim? Que loucura! Você acha que eu apertar um negócio aqui vai abrir? Nada a ver. Mas faz a correlação. Por que que você pisa no freio quando acende a luz de freio do carro da frente? Não é a mesma coisa? Sim ou não? É ou não é? Você tem que entender o seguinte: uma âncora, ela é instalada por forte estado emocional ou por repetição. Essa aqui eu posso instalar por repetição ao longo da vida. Você pode ter boas ancoragens com o marido, com a esposa, com o filho, com filha, com quem você quiser. Você pode ter boas ancoragens com seus alunos. Você pode fazer ancoragens da forma que você quiser. Por exemplo, na sala de aula. Na sala de aula é muito legal. O professor, ele pode fazer o que nós chamamos de âncoras geográficas. Como é que isso funciona? No começo do ano, né, o professor pega lá e ao invés de ele ensinar matéria, imagina um professor de matemática que entende de PNL. No começo do ano, ele escolhe um local da sala. Ele vai até esse local e conta uma história para a turma muito interessante. Fala uma história que os alunos se interessam, algo que as pessoas, que os alunos gostem, tá? Só conta aquela historinha ali e sai de lá e dá a sua aula normal. E ele faz aquilo toda a aula, 2, 3, 4, 5 aulas. Tudo bem? Vai naquele lugar e conta uma história interessante. Vai chegar um dia que esse professor vai precisar ensinar uma matéria extremamente difícil. E naquele dia em especial, sabe aquele dia que a turma não tá entrando no estado emocional, a turma está agitada, sabe? Sim ou não? Ele vai lá e acessa aquela âncora, tá? Aqui, por exemplo, a Grace trouxe um exemplo. Ela falou que tem um sobrinho que é hiperativo. E ele ouve muitos gritos. Quando falo calmamente com ele, ele se acalma. A voz, então, é que não é a voz calma. Pode ser a sua própria voz ou o seu tom de voz, a forma de você falar que está ancorado, tá? Então, aquele tom. Por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui, mas eu tenho uma forma de falar. Que Se eu começar a falar, você vai começar a fechar os olhos e vai começar a pensar calmamente, enquanto ouve minha voz. Seus olhos já começam a fechar. Nós vamos respirar juntos e eu vou contar números. Por quê? Quem faz as ativações comigo já se acostumou. Tem a ver com o tom de voz, mas é o jeito de falar, é o volume da voz. O volume pode ser âncora, o tom. O cérebro ele vai ter variações de som, de imagem. A Jane falou, para ou eu durmo. Você fecha os olhos, porque você está acostumado. Você não dorme, você vai entrar num estado alterado de consciência do transe, tá? Pode ser imagem, pode ser som, pode ser qualquer coisa para você ancorar. E aí, imagina o seguinte, vamos pegar o nosso cliente que quer passar numa prova. A maior parte da humanidade, quando vai se preparar para o vestibular, a maior parte dos alunos não consegue passar no vestibular bons alunos porque não se preparam para acessar o estado emocional do dia da prova. Aí no dia da prova a pessoa está nervosa. Então, se eu decido antes qual é o estado emocional que eu vou fazer na prova, presta atenção. A pessoa não faz simulados? Sim ou não? No dia que ela vai fazer o simulado, ela acessa o estado emocional. Alguém perguntou: eu posso usar a orelha para ancorar? Gente, você pode usar qualquer coisa, com você mesmo ou com os outros, não importa. Tudo que você faz com o outro, você faz com você e vice-versa. Tudo é âncora, qualquer âncora. A gente não criou a âncora aqui, eu criei essa aqui que é fácil de você usar, né? Você pode criar uma âncora
e te dá um tapa na sua cara. Já pensou? Você cria uma âncora de concentração. Aí você está conversando com o seu coach e fala, Ih, eu estou desconcentrado. Peraí, vamos continuar. Não vai dar certo, né? Então você precisa de uma âncora discreta. Seja discreto. Crie âncoras discretas. Mas funciona assim, tá? Ah, a Mari perguntou, Edson, a sua pergunta, sim ou não? Essa é uma pergunta de validação, eu quero que vocês confirmem. Vamos voltar no nosso coach. Ele quer passar na prova. Então, quando eu vou fazer os simulados, eu já criei aquela ancoragem. Eu acesso o estado emocional e faço o simulado. E aí eu ensino o meu coach. Durante os simulados, quando você perceber que você está no estado bacana fazendo o seu simulado, reforça a sua âncora. Perceberam que eu fiz isso com vocês hoje? A gente foi várias vezes e foi reforçando. A gente foi adicionando recursos e foi reforçando. O que que você vai fazer? Quando você estiver fazendo o seu atendimento e você estiver bem, você reforça. Sempre que, porque você vai aumentando o poder daquela âncora. A luz de freio não é assim? Com o passar do tempo vai aumentando. De tanto você ver o carro da frente, chega a um ponto que às vezes você está a 120 na estrada atrás do carro da frente. Ele dá só um toquinho, você dá um toquinho. Você nem percebeu o que você fez, você vai embora. Ele dá um tocão, você dá um tocão. Você vai reforçando a âncora. É forte impacto emocional ou repetição. São as duas formas de instalar. O que que você tem que fazer? Você como coach ou como terapeuta com PNL, você tem que pensar qual é o objetivo da sua âncora. O que que você quer alcançar com ela? É um comportamento? É um estado emocional? O que que você busca com a sua âncora? A partir disso, você vai pensar, se é um estado emocional, que estado emocional é esse que eu quero acessar? E aí eu vou precisar acessar esse estado emocional e ancorar. Não fizemos isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar você naquele estado emocional. Quando você estiver naquele estado emocional, eu peço para você acionar a âncora. Ou melhor ainda, por exemplo, o que que você pode fazer? Você pode utilizar uma música. Você, a Fátima perguntou, Edson, tem que ter o contato físico para ancorar? Não, Fátima. Qualquer sistema representacional. Pode ser o contato físico, pode ser um som, pode ser uma imagem, pode ser um toque, você pode usar um perfume, né? Imagina que você tem um cliente que adora perfumes, tá? Perfume é muito legal. Eu já fiz com uma aluna, para passar uma aluna, uma coachee, ela queria passar na ordem dos advogados, na OAB. Ela tinha prestado 2 vezes. Ela manjava muito de direito, só que ela ficava muito nervosa na prova. O que que a gente fez? A gente comprou um perfume caríssimo, caríssimo, caríssimo. Ela nunca tinha gastado tanto num perfume. O que que a gente combinou? Você vai numa loja e você vai comprar um perfume especial. Você só vai poder usar esse seu perfume depois que você passar na ordem. Ó, que estratégia legal que a gente usou. Aí ela foi e comprou o perfume e nunca usou. Escolheu o perfume dela de advogada. Aí o que que a gente fez? Em uma sessão de coaching, a gente estava preparando ela para a prova, né? Então, durante uma sessão, eu achei um estado emocional. Na faculdade, ela tinha determinadas matérias que ela tinha muita confiança e ela ia para a prova num estado emocional muito bom. E tinha matérias que ela tinha falta de confiança e ela ia para a prova com um estado emocional ruim, certo? Na hora de fazer a prova da ordem, ela acessava essa aqui porque tinha essas matérias também lá, ok? O que que eu fiz? Primeira coisa, eu peguei essas matérias e ela tinha um bloqueio com o spin aqui, né? Com o giro visceral. Eu inverti e dei confiança para ela aqui. Tirei esse bloqueio daqui, tá? Aí eu criei nela, eu peguei aquele estado emocional positivo que ela já tinha para algumas matérias que ela era boa e que ela tinha muita confiança. Já não era um estado emocional conhecido? Era um estado emocional conhecido. Peguei esse estado emocional, aí o que que eu fiz?
Fecha os olhos. Fecha os olhos. Volta para lá. Veja tudo que você viu. Ouça tudo que você ouviu. Sinta tudo que você sentiu. E ela estava aqui. Isso. Adiciona recursos. Não, peraí, vou voltar. Primeiro, encontramos esse estado emocional. Foi o passo a passo que eu ensinei para vocês. Daqui a pouco eu vou gravar separado o passo a passo da sessão que vocês vão fazer. Acessou o estado emocional. Abre o perfume. Abriu o perfume, cheirou o perfume e fechou. Tá? Beleza. Quebrei o estado, batemos papo e tal. Abre o perfume agora. Acessou o estado emocional. Volta para lá de novo. Ainda voltei mais uma vez para aquele momento que eu queria reforçar mais. Adicionei um recurso. Adicionei outro recurso. Adicionei outro recurso. E ela ancorando. Na outra sessão, adicionei mais recursos. Esse estado emocional dela foi adicionando um monte de recurso aqui. Um monte de recurso. Mas naquele primeiro dia, adicionei 3 recursos. E toda vez que eu adicionava um recurso novo, ela cheirava o perfume. Adicionava, cheirava o perfume. No final, cheirava o perfume. E aí, quebra o estado emocional. Ela tinha um simulado que ela ia fazer antes da nossa próxima sessão. O que que ela fez? A hora que ela se preparou, ela se arrumou para fazer o simulado. Olha só a estratégia, gente. Ela se preparou para fazer o simulado com a mesma roupa que ela iria usar no dia da prova da ordem. Eu desenhei tudo, a exata mesma roupa. Então, ela tomou banho, ela pegou aquela roupa, colocou aquela roupa para fazer o simulado, colocou o perfume e sentou para fazer o simulado. Ela foi se sentindo muito bem durante o simulado. E aí ela usou mais o perfume. E continuou fazendo o simulado. Terminou o simulado, ela conferiu. Foi o melhor simulado que ela tinha feito. Ela cheirou mais o perfume. Tudo bem? Ok? Continuou a vida dela, fizemos mais uma sessão. Durante a sessão, adicionei mais recursos. Fiz ela trazer mais recursos para aquele estado emocional. Ancora no perfume. Mais um simulado, mesma roupa. Nós fizemos uns 7 ou 8 simulados amplificando o uso dessa âncora. No dia da prova dela, leiam o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que vocês vão entender a estrutura toda de ancoragem que vai além da própria ancoragem do perfume, mas eu vou focar com vocês nela. Eu estava ancorando a jornada dela. No dia da prova, ela tomou o banho dela e colocou aquela roupa. Aquela roupa não estava ancorada já? Já não era habitual para a mente dela colocar aquela roupa para entrar naquele estado emocional? Só que o que que eu falei para ela no dia da prova? Eu falei o seguinte: você vai colocar a roupa e passa um pouquinho do perfume. E você vai, para ela não entrar com o vidrão de perfume na sala de aula, ela levou sabe aqueles vidrinhos? Ela comprou um vidrinho pequenininho e levou o perfume. E o perfume ficou no bolso dela. Aí o que que ela fez? Antes de começar a prova, ela tirou o perfume e acessou o perfume na própria sala da prova e deixou o perfuminho no bolso. E aí ela começou a fazer a prova, estava fazendo a prova, ela estava indo muito bem, ela estava muito bem na prova, tal, tal. E aí ela teve um momento que ela foi até o banheiro, passou mais perfume e toca-lhe prova, né? A mente dela já estava toda ancorada para chegar naquele estado emocional. E ela usou o perfume. A prova dela, ela preparou o estado emocional. Você entende? Sim ou não? Esse estado emocional, ele foi escolhido para aquele momento. Então, ela sabia, a mente dela estava preparada para acessar uma determinada rede neural para fazer aquela determinada ação. Simples. Eu posso fazer isso de outras formas? Posso. Eu tinha um cliente, um outro cliente, que
ele queria fazer atividades físicas. Só que ele não, o horário dele para fazer atividade física era pela manhã. Só que ele falou que tocava o despertador, quando tocava o despertador, ele não conseguia entrar no estado emocional certo para acordar, levantar. O que que acontece? Tá ancorado durante tanto tempo a hora de acordar, ficar na soneca. Muita gente que tem soneca tem esse problema, fica rodando na soneca, é um estado emocional ruim, a pessoa fica ali, ela tá desconfortável, mas ela não consegue sair e tal. O que que nós fizemos? Nós pegamos ele e na sessão de coaching, pegamos um momento em que ele fazia esporte, porque ele fazia esportes, ele gostava quando era jovem, depois mais velho, não, né? Então ele não tinha. A gente voltou para aquele estado que ele gostava. Já não era um estado conhecido? Era ou não era? Um estado conhecido. Voltamos para lá. Quando estava lá, a gente ancorou numa música que ele gostava bastante. Eu botei a música para ele ouvir. Eu compartilhei a música para ele ouvir a hora que ele chegou no estado. Aí eu tirava a música, colocava a música e tirava a música. Ancorou. Quebrou o estado. Voltei no estado. Adicionei recursos. Música. Adicionei recursos. Música. Adicionei recursos. Música. Beleza. Só que nas primeiras semanas, a âncora não estava fortemente estabelecida ainda. Eu não tinha forçado a âncora do jeito que eu queria. Então, o que que eu combinei com ele? Ó, vamos combinar da gente fazer um esforço por uma única semana para você ir fazer essa atividade física? O que que você acha? Surgiu junto com a gente, né? Construímos essa tarefa juntos. Ele falou, não, legal, quero fazer e tal. Então, ó, aí eu fiz um coach vigilante com ele. Ele tinha que me mandar mensagem às 6h15 da manhã. Se ele não mandasse, eu ligava para ele. Fica mais fácil da pessoa se comprometer. No primeiro dia, na segunda-feira de manhã, eu não esperei ele mandar mensagem. Eu mandei mensagem para ele às 6 horas da manhã. Ele tinha combinado de deixar o meu celular no modo. Ele dormia no silencioso e o meu tava lá. O meu telefone ficava no modo de exceção. Meu telefone tocava. 6h01, que ele tinha que acordar às 6. 6h01, mandei mensagem. Aí, bora lá. Aí ele viu que eu, como coach, ia estar pegando no pé dele. Foi uma semana. Aí o que que ele fazia? Levantava ainda sem vontade, a contragosto, se arrumava, tomava banho e saía para correr, né? Aí quando ele estava correndo, ele acessava o estado. O problema era o estado para começar, não era? Né? E aí, quando ele estava fazendo lá atividade física, ele ficava feliz. Ele falava, cara, é isso que eu quero. E aí, o que que eu combinei com ele? Ele não ia botar aquela música até chegar nesse momento. Todo mundo que faz esporte é assim. Você não quer ir, mas na hora que você chega lá, é gostoso. E aí, quando ele chegava nesse estado de falar, pô, é isso, ele botava a música e aí ele acelerava, corria e curtia aquele momento. Fizemos isso por uma semana. Aí fizemos mais uma sessão, mais ancoragem, reforcei aquela música, aquela música, aquela música, botei mais recursos, aquela música, aquela música, aquela música. Pronto, a âncora estava pronta. Aí o que que a gente fez? Nos dias que ele iria fazer atividade física, porque não era todos os dias da semana, ele trocava o despertador do celular dele por aquela música. Então ele já acordava com aquela música, ele já acordava com a âncora, ou seja, a música que estava ancorada tocava de manhã, já abria a rede neural, ele já levantava e ia. Aí ele fez isso por mais uma semana. A âncora já ficou mais forte. E aí ele passou a fazer mais e mais e mais. Entenderam? Aqui eu criei uma âncora para desencadear uma ação. Entenderam como funcionam as âncoras? Uma imagem, um som, um cheiro. Já fiz das mais variadas formas. O toque físico. A nossa mente ancora em qualquer um dos canais representacionais. Nós vamos estudar mais esses canais representacionais. Essa é a estrutura de âncoras. Sugestão: o que que você, como coach, pode fazer? Você pode começar a identificar as suas âncoras no seu dia a dia. Percebe, fala, ó, toda vez que eu vejo tal coisa me dá uma fome, quando eu ouço essa voz, quando essa pessoa fala comigo, eu me sinto mal, eu fico triste.
Quando as pessoas se comportam assim comigo, abre um determinado estado emocional. Quando eu me lembro de tal coisa, eu acesso tal coisa. Começa a perceber suas âncoras. Isso aqui vai ser um processo normal. E aí, tanto com os outros quanto com você, você vai aprender a instalar âncoras. A instalar as âncoras que você precisa. Principalmente para estado emocional, que é o meu objetivo principal com vocês aqui na nossa formação. Estados emocionais e comportamentos. São os dois tipos de âncoras que a gente precisa. Por quê? Eu dei dois exemplos ótimos para vocês, né? Um de um estado emocional para a pessoa realizar algo. Outro de uma âncora comportamental para a pessoa fazer uma determinada ação. Vocês vão usar isso muito no coaching, porque essas duas coisas não é o que todo ser humano precisa? Acessar o estado emocional que precisa na hora que precisa, ou fazer o comportamento que queria estar fazendo, mas não consegue. Então, liçãozinha de casa para vocês aí, analisar as âncoras de vocês. Com o passar do tempo, vocês vão aprender. A gente vai aprender mais a quebrar e tal, tá? Dê um exemplo de colocação de estados emocionais para instalação de âncoras. Eu não entendi sua pergunta, Grace. É porque, vamos lá, talvez possa ser a dúvida dos outros. O que que é colocação? É acessar o estado emocional? Eu não entendi o que que é colocação. Abre seu microfone, fala comigo, porque pode ser a dúvida dos outros também. Oi. Pode falar. A minha dúvida é quando você está explicando a colocação de uma âncora, aí você fala de que se adiciona, vamos acessando um estado emocional, mais um estado emocional, mais um estado Não, emocional. é um Que único estado emocional exemplos? e a gente adiciona recursos. Prontos, os recursos, é isso que eu fiquei na dúvida, na colocação desses recursos, para Entende? que a âncora ela fique completamente estabelecida, instalada no coaching. A Eu sua, fiquei com sua a pergunta, dúvida em relação a mas isso. eu acho que não foi só você. Quem mais ficou com a mesma dúvida aí? Acho que todo mundo ficou com essa mesma dúvida. Boa pergunta. É isso que a gente quer. Ó, gostei. Você entendeu como é que se acessa um estado emocional que já é conhecido? O mais, Entendi. assim, é o jeito mais fácil que tem é você criar, é você acessar um estado emocional que seja já conhecido. Você volta para lá. A gente chama isso de eliciar estados, tá? E aí, o que que você vai fazer? Quando você coloca essa pessoa nesse estado emocional, eu não pedi para você escolher três recursos. Quais foram os três que você escolheu para você fazer o exercício? Eu coloquei foco, Uhum. concentração e não julgamento. No julgamento, tá? Então, imagina que você é minha coach. Nós decidimos juntos que você precisa de mais foco, tá? Aí, o que que eu fiz com você? Eu fiz a primeira etapa. Você acessou aquele estado emocional que você já conhece, mas falta foco naquele estado emocional. Ancorei com você, tá bonitinho, já conhece aquele estado. E volta para lá, você voltou. Aí eu vou falar para você agora, igual eu fiz lá. Imagine que tem foco aí. Como é que seria se você tivesse foco aí? Se você tivesse focado, como é que você estaria se sentindo? Lembre-se de falar para a pessoa que é um exercício de imaginação, porque às vezes a pessoa fala, não sei, mas se você soubesse, porque na sessão individual a pessoa está de olhos fechados, mas vocês continuam conversando, né? Se você soubesse, como é que estaria o seu corpo fisiologicamente, a sua postura? Se você tivesse focado, como é que estaria a sua respiração? Como é que estaria o seu olhar, o seu comportamento? Essa pessoa, ela vai começar a buscar, porque todos nós já temos esses recursos. Aí ela vai, não, se eu tivesse focado, ia estar assim, ó. Então imagina que você está focado agora, ó. Isso, você está focado, não tá? Concentrado aqui, boa, foco, muito bom. Entendeu? Eu vou trazendo essa pessoa a imaginar aquele estado emocional que ela construiu e vou adicionando esse recurso. Até ela falando, e agora, tem foco? Agora tem foco. Agora eu tô com aquele estado emocional e tem foco. Boa, ancora. Ancorei. Lembra que essa âncora, ela tem que ser só para esse estado. Eu não posso ancorar um monte de coisa na mesma coisa. Então, a do dedão, vou usar isso para um monte de coisa. Se você usar para outra coisa, acabou aquela, vai servir para nova.
tá? Então, adicionei foco. Pronto, tem foco agora. Aí faz. Agora, imagina que você coloca aí mais concentração. Como é que é a concentração? Nossa, concentração, agora eu estou olhando, eu estou até mais para frente, assim, ó, quando eu estou concentrado, eu fico um pouco mais para frente, minha postura muda. Legal, e seu corpo? Ah, eu fico até meio de lado, porque eu gosto de ouvir a pessoa mais por ouvir direito. Eu tenho que ajudar essa pessoa a encontrar o sentimento da concentração. Estou concentrado. Ótimo. Agora imagina o seguinte: imagina que você está olhando para essa pessoa e você conseguiu zerar o seu julgamento. Você não está julgando. Você está ouvindo, você está acolhendo, você está interpretando, dando para essa pessoa o que ela precisa sem julgar. Não estou pegando o recurso do não julgamento? Como é que é? Respira. Isso. Ah, agora sim. Não, agora estou com foco, concentrado e sem julgamento. Ancorei. Instalei os três recursos naquele mesmo estado emocional. E fui mantendo a ancoragem. Então, primeiro eu ancorei, depois eu ancorei, depois eu ancorei. Então, a gente pode, no caso, durante a sessão, ficar questionando o coach quais os estados que ele pode desenvolver para o que ele quer. Vamos Por lá. exemplo, vamos lá, ele vai desenvolver o foco. Então, para ele vai trabalhando o foco, Foco é um recurso. pronto, o recurso. No caso, é o coach ou nós que vamos instalar nele? A gente instala, mas você vai ajudar ele a descobrir quais os Pronto, é recursos. justamente isso. Ele vai descobrindo quais os recursos que ele precisa desenvolver para conseguir chegar realmente ao que ele quer, não é isso? Perfeito. Então, assim, se você está falando de um estado emocional, vamos Uhum. pegar um outro exemplo, né? Eu citei da mulher que precisa falar com o marido. Eu vou preparar aquele estado emocional. O que que você vai precisar? Eu vou precisar de frieza, eu vou precisar de calma, eu vou Amor próprio. tudo que ela precisa e vai surgir dela ali. E como é que você vai saber se você acertou o estado emocional? Ponte ao futuro. Você vai botar, a hora que você chegou no estado emocional que você acha que é. Você adicionou um monte de recursos. Guarda isso, são recursos, tá? Eu adicionei os recursos que eu preciso. Ancoramos no estado emocional. Ancorei forte. Aí eu vou botar ela naquele estado emocional. Isso. E aí você vai, com o tempo, se acostumar a prestar atenção no não verbal da pessoa. Isso é tempo. Aí ela está aqui com você. Você fala isso, feche seus olhos agora. Ótimo. Imagina que você está sentada na frente do seu marido e você está olhando para cá. O estado emocional que ela precisa demonstrar aqui vai ser aquele que vocês construíram. Se você percebeu que fisiologicamente ela está se comportando diferente do que você viu, que você calibrou já daquele estado emocional, está diferente. Então ainda não chegou lá. Você não preparou ela para aquela ação, tá? Aí imagina que está tudo bem, acessou o estado emocional, ela está com aquele estado emocional, fala com ele, ela não conseguiu, você vai ter que instalar mais alguma coisa, porque não deu certo ainda, entendeu? Você vai testar em realidade virtual. Ou então ela vai para a prática. Ela testou, voltou com você e fala, faltou alguma coisa. Adiciona mais algum recurso. Ou então não foi bem ancorado, tá? Mas a ancoragem de estado emocional é assim, tá bom? Entendeu agora? Todo mundo entendeu? Tá? Ótimo. Sugiro fortemente que essa aula seja assistida e reassistida, porque é um conceito que ele não é tão complexo. Mas eu mesmo, Edson, demorei um pouco a entender devido à forma como isso era ensinado. Então eu criei uma forma para simplificar. Mesmo assim, vão surgir dúvidas para vocês. Quando leva para a ponte ao futuro, vai direto sem quebrar o estado, Gi, depende, tá? Normalmente eu quebro o estado porque eu quero levar a pessoa com estado zerado para ir lá na fonte ao futuro, encontrar aquela situação, e aí lá na ponte ao futuro eu vou acionar a âncora para ver se a âncora funcionou. Porque, ó, a pergunta é boa. Imagina que eu tô com a pessoa no estado emocional aqui.
Consegui botá-la no estado emocional e ancorei. Aí, se eu não quebrar o estado, eu levo ela do estado emocional que a gente construiu junto na sessão até a ponte ao futuro para testar. Aí, quando eu testo aqui, funcionou. Eu sei que esse estado emocional está dando certo. Ele fala, pô, legal, funcionou aqui. Aí ela vai lá e não vai conseguir. Por quê? O estado emocional é o estado emocional que a gente precisa. Mas a âncora que eu criei para a pessoa acessar o estado emocional não ficou boa, ela não conseguiu acessar ainda, não foi instalada a âncora. Então, quando ela foi lá sozinha acessar a âncora, não funcionou. Por que que é importante quebrar o estado? Eu instalei a âncora, aí eu quebrei o estado. Depois que eu quebrei o estado, eu faço uma ponte ao futuro e aí eu vou acessar a âncora. Agora aperta a âncora. Isso, apertou a âncora. Ótimo. Agora entra na sala e fala com ele. Eu estou usando a âncora para acessar o estado. Então, eu estou testando a âncora para ver se a âncora vai acessar o estado que eu quero. Aí entrei na sala para conversar com ele. E aí, se eu acessei o estado que eu quero, eu vou testar se aquele estado realmente vai servir para aquela situação. Se não serviu, eu volto e faço de novo até chegar no estado que eu preciso. Tá bom? Vamos para a prática, porque prática é sempre bom. Vamos para a prática, porque prática é sempre bom. Obrigado, viu, Grace? Gente, vocês viram a importância das perguntas? Hã? Perguntem, tá? Perguntem. Muitas vezes eu leio todas as perguntas de vocês. Se eu não fizer como eu fiz com a Grace, de trazer ela aqui e responder a pergunta, não é porque eu estou ignorando a pergunta de vocês. Muitas vezes eu vi a pergunta e eu vou trazer a resposta dentro de um outro conceito. Eu não preciso obrigatoriamente parar a aula para explicar a sua pergunta. Quando você tiver uma dúvida, você solta e fala assim: a resposta vai vir, porque vem, tá? Eu entendo que não é necessário, senão a aula não teria ritmo. Se eu identificar que a pergunta ela é crucial e a gente vai manter o ritmo e ela vai encaixar direitinho, de repente eu posso ou responder ou até trazer a pessoa para a gente explorar mais dentro da nossa metodologia de ensino, tá? Mas perguntem tudo, eu quero ver pergunta. E esquece esse negócio de se expor, porque não existe exposição, nós estamos todo mundo junto na mesma jornada. A dúvida de um é a dúvida do outro. Só é importante, o mais importante é a especificidade. Você viu que a pergunta dela ali para mim, a pergunta como estava escrita no chat, não deixava eu entender exatamente o que era. Eu trouxe ela e ela conseguiu especificar mais para mim. Olha, a dúvida é, quando eu estou aqui, eu quero fazer tal coisa. Como é que eu faço aqui? Aí ficou mais fácil. Quanto mais específico, melhor. Vou dar uma dica, por exemplo, de especificidade. Tem um pessoal que manda mensagem de suporte assim, ó. Não estou conseguindo acessar a plataforma. Existe alguma chance do meu suporte conseguir ajudar essa pessoa? De 0 a 10, quanto de chance? Zero. Zero, porque eu não sei qual é a dúvida. Não estou conseguindo acessar a plataforma. Pode ser problema de senha, pode ser problema de cookie, pode ser que eu não sei o link, é tanta coisa, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Grace. Ó, tem uma outra pergunta. Como eu faço para instalar recursos? Como descobrir? Essa aqui foi a que eu acabei de explicar, não foi? Vamos lá, então, mas se ficou a dúvida, vamos lá. Maria Aparecida, deixa eu ver se eu vejo com você aqui, peraí. Deixa eu perguntar, porque foi o que eu acabei de explicar. Deixa eu ver aonde ficou a dúvida. Vamos voltar. Vem, abre o seu som, Maria Aparecida. Deixa eu tentar entender se é realmente o que eu tô pensando ou não. Porque essa eu acabei de explicar agora, mas eu quero entender se é isso mesmo que eu entendi. Fala para mim. Explica de novo Oi, para mim. Edson. Oi, tudo Oi, bem? Edson. Bom dia, tudo bem? Bom Oi, dia. Edson. A minha pergunta é a seguinte: eu queria saber como é que eu faço, como é que eu descubro na pessoa se ela está necessitando de mais recurso. Eu não sei, eu não consegui Tá, entender deixa eu ver isso. se eu entendi, então.
A dúvida não é como instalar. Como instalar se entendeu E ali. como eu instalar? E como eu vou instalar? Isso. Ah, tá. Não, Como eu vou instalar? então, eu vou voltar agora, porque eu acabei de explicar como instalar agora, junto com a... Eu ouvi. Qual parte, qual é a dúvida especificamente da parte da instalação? Ahn, a minha pergunta maior, a minha dúvida maior é como eu vou descobrir Então, descobrir eu já que vou essa lá, vai ser fácil. pessoa, se essa Eu só quero ir pessoa. nessa parte da instalação. Vamos lá. Eu não entendi como eu vou instalar. Pô, eu acho que tem mais gente então que está com a dúvida. Eu vou repetir agora para ver se fica claro. É isso que eu preciso entender qual é a dúvida para eu conseguir simplificar. Ó, Ok. imagina o seguinte: eu descubro que durante a sessão de coaching eu disperso muito. Ah, eu estou conversando com o cliente, de repente eu estou pensando que eu tenho que lavar a roupa, que eu tenho que fazer não sei o quê. O que está faltando para mim? Está faltando concentração. Eu desconcentro muito. Entendeu como é que você vai descobrir? Você vai descobrir o que está faltando de recurso, tá? Ah, eu desconcentro. Aí volto para cá. Está faltando concentração. Ah, Mas eu... é para mim isso. Oi? E para o meu coach? E para o meu coach? Como que eu ajudo o meu coach nessa hora? Calma. Primeiro você precisa. O conceito é o mesmo, tá? Aqui não sou eu te ajudando você? Sim, Não é a mesma coisa você ajudando seu coach? sim, Tá, então eu vou mudar. Né? Eu vou mudar o exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá. Em vez de ser do coach, que eu estou pegando o exemplo do coach. Imagina que eu tenho um coach que ele precisa passar na prova. A gente já usou o exemplo de passar na prova. Vamos lá. Eu tenho um coach que ele quer ser promovido no trabalho, tá? E ele tem um problema que ele não tem muita paciência. Ele é grosso com os outros, ele responde para o chefe. Tá faltando. Que recurso que nós descobrimos que está faltando para ele? o que que a gente descobriu? É, Paciência. paciência, está faltando paciência. E aí você descobre que está faltando mais coisa para ele, né? Por exemplo, durante as reuniões, ele dispersa muito. Então, ele não consegue organizar a, a- as ideias dele. Então, ele tem um monte de ideias e ele não tem organização das ideias. Aí chega na reunião, ele fica falando coisa desencontrada, cortada, não consegue apresentar aquilo que ele precisa. Tá faltando o quê? Organização. Entenderam É. como eu estou achando os recursos? Eu estou achando os recursos. Inclusive, eu coloquei foco, empatia e organização. Boa. Aí então eu vou pegar o seguinte: esse cara aqui, nós temos situações diferentes. Ainda vou pegar, eu vou fazer duas ancoragens com esse meu cliente. Então eu vou pegar o seguinte: Tá. durante o dia a dia dele, no trabalho, ele precisa de um estado emocional específico para lidar com pessoas. Aí a gente descobre o seguinte: esse cara, dentro da casa dele, ele tem esse estado emocional para lidar com os filhos. Ele consegue respirar fundo, ele tem paciência, ele explica com calma, ele entende que aquela criança ainda não sabe, aí ele explica direitinho. Mas com os colegas de trabalho, ele não tem a mesma paciência, ele explode com os colegas de trabalho. Então, não promovem ele porque ele não tem paciência. Como é que vai ser um líder explosivo? Então, eu vou pegar, eu já sei, eu já tenho um estado emocional que eu conheço, não é? Eu tenho um estado emocional que eu conheço. Aí eu vou trazer esse estado emocional para cá. Mas, mesmo nesse estado emocional, com as crianças, ele não tem muita paciência de ensinar por muito tempo até aprender. Ele até fala direitinho, tá, mas aí ele enrola as crianças e vai embora. Ele não tem a paciência. Então, eu já peguei aquele estado emocional. O que que eu vou fazer? O passo a passo. Primeira coisa, eu vou trazer ele, vou acessar aquele estado emocional que eu já conheço, tá? Aí eu vou escolher a âncora que eu vou fazer com ele. Pode ser um som, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa que eu quiser. Escolhi a âncora que eu vou usar com ele. Beleza.
Aí eu acesso aquele estado emocional. Volta lá, pega um dia que você estava conversando com seus filhos, explicando as coisas. Ah, tá. Ah, tem um dia que eles estavam perguntando sobre os passarinhos. Volta para lá, veja tudo que você viu, ouça tudo que ouviu, sinta tudo que sentiu. A hora que você vê que ele chegou no estado, ele está naquele estado, você pega e ancora. Pode ser um som, pode ser um toque físico. Se você tiver presencial, você pode até você mesmo ancorar, mas é melhor que você dê a âncora para ele usar. E aí você pode ser um som, pode ser um cheiro, pode ser qualquer coisa. Ele ancorou, beleza. Abre os olhos, quebra o estado. Aí você vai falar para ele, agora acessa a âncora. Põe a música, o toque, volta para o estado. Agora, imagina que você tem paciência. Como seria se você tivesse paciência? Entendeu? Como é que eu vou instalar um recurso em um estado? Eu já acessei o estado. Aí ele vai imaginar que aquilo que ele gostaria de ter, aquele recurso, está presente num como ser. E aí ele vai imaginar como seria, como seria, como seria. Agora eu estou com paciência nesse estado também. Aí eu ancoro. Entendi. Entendi. Agora eu entendi. Você Nossa, explicou bem explicadinho dessa se vez. você entendeu, eu vou Você ficar tão feliz. esmiuçou. Se você entendeu, eu vou ficar tão feliz, porque eu demorei tanto para entender isso. Eu demorei Eu meio. entendi, Edson. Ai, Eu, graças eu, a Deus. eu fiz um curso, dois, três, e a forma como explicava não entrava na minha cabeça. Porque eu não Eu, estava entendendo como é que eu ia pegar, como é que eu ia pegar esses recursos, eu não sei de onde que iam aparecer. é, Aí você realmente explicou. por isso que eu preciso das perguntas. Esse aqui, gente, assim, é uma das coisas mais simples de fazer na PNL e é base da PNL mesmo. Se você entender o conceito da ancoragem, de como ela está ancorada, você entende como acessar os estados. Pronto. Você vai, sabe aquela lista que eu pedi para você fazer, de você encontrar? Se você pode ter uma lista incrível, você tem vários estados, tá? O que que você pode Enorme. você pode pegar estado seu ruim, você pode pegar estado seu ruim e você pode adicionar recursos. Você fala, pô, mas eu tenho. Ou então você pode pegar um estado seu que você fala, pô, esse estado é bom, mas ele não tem recurso. Eu fico me sentindo bem, gostosinho, é super confortável, mas não tem recurso. E se eu pusesse esses recursos aqui? Você pode pôr o recurso que você quiser. É qualquer coisa mesmo. Você pode dar o nome que você quiser. Recurso. O que que é recurso? É qualquer coisa que te sirva para algo. É qualquer coisa. Certo. Então, É, eu preciso de foco, disciplina, eu preciso de educação, eu preciso de tranquilidade, eu preciso de paz, eu preciso de força, eu preciso de expressão, eu preciso de determinação, eu preciso de garra. Tem momentos que a raiva é um recurso. Tem coisa que a gente não faz sem raiva. Não adianta. Imagina só, vou pegar um exemplo. Eu vou trabalhar com um lutador de boxe, mas esse cara aí não consegue sentir raiva do adversário e não vai ganhar uma luta. Não adianta. Uma pessoa que luta, ele precisa conseguir acessar um estado de raiva. Faz parte, né? Aquele esporte exige aquilo. Só que o problema é que para muita gente o estado de raiva acaba abalando essas pessoas, para alguns atletas. Por exemplo, você pega o Neymar. O Neymar, quando ele tá com raiva, ele come a bola. Ele dá chapéu, ele dribla, ele marca gol. O Cristiano Ronaldo é um cara que, se o cara provocar ele, ele vai perder a partida. A raiva é um recurso para ele. E quando você põe ele no estado de raiva, puxa, é um gatilho aquilo. Não, é um estado que ele entra, que ele vai colocando recursos para ele. Então, ele transformou a raiva num recurso. Então, eu acesso o estado emocional que eu quero e aí eu vou adicionando o que eu quiser de recurso. Eu posso pôr mais. Aí você vai usar a estratégia do como ser. Como seria se tivesse o recurso? E você vai colocando. E como é que você vai saber a hora que tá bom? A pessoa vai te dizer, agora tem paciência aqui. E aí eu ancoro. E aí esse estado vai ter um nome.
a gente acessa de novo e coloca mais recurso, mais recurso, mais recurso. É ilimitado. Entendi. Eu posso ter estados extremamente completos de recurso. E se estiver bem ancoradinho, você pode, com o passar do tempo, a estratégia do perfume, por exemplo, É. você pode ter vários perfumes para estados emocionais diferentes. E aí você usa para aquele estado emocional. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma coach que vai viajar de avião e ela teve experiências ruins no avião, não foi legal. E ela tem medo de entrar no avião em um estado emocional desagradável. Ela já tem um medo prévio, medo do avião, né? E é importante essa viagem para ela. Olha só o que você pode fazer. Só dela pensar no avião, ela já sente um negócio no pescoço e no peito, né? O que que eu vou fazer? Eu sei que existe um movimento dentro dela que paralisa e causa aquele desconforto. Então eu vou fazer um spin com ela, vou fazer o negócio ficar forte, depois eu vou tirar, eu vou tirar essa relação do bloqueio, tá? Tirei a relação do bloqueio. Mesmo assim, se eu tirar a relação do bloqueio, a mente dela com o avião está ancorado em um outro estado emocional, não tá? Ela vai entrar no avião, vai estar num estado desconfortável. Eu preciso dar a ela um novo estado emocional. Então, o que que eu faço? Eu vou ver com ela um lugar onde ela se sente bem. Ela fala, ai, Edson, quando eu viajo de ônibus é tão gostosinho, eu sento ali no busão, sento na janelinha, vou vendo as coisas, eu posso descer a hora que eu quiser. Tão gostoso, adoro viajar. Ônibus é gostoso. Tô pegando um exemplo, mas pode ser, sei lá, no trabalho, no campo de futebol, qualquer coisa. Volta para lá então, isso. Ah, tá. Aí eu posso usar o perfume, sente o cheiro. Aí vai, ancoro. Ancorei. Volto pra cá. Qual mais recurso no avião? Aí eu ponho todos os recursos. Um por um, até ela ir sentindo e vai sentindo o cheiro do perfume, sentindo o cheiro do perfume, sentindo o cheiro do perfume. No dia da viagem, ela deixa o perfuminho guardado, ela nem põe na hora de sair de casa. Aí na hora que ela vai, a hora que ela perceber alguma coisa diferente, ou então a hora que ela for entrar no avião, ela Vai. na Uhum. hora ela vai acessar aquele estado emocional. Entrou no avião, vai estar no estado emocional do busão. E vai tranquilo. Entendeu agora? Entendi. Vamos praticar? Obrigado, Maria Aparecida. Obrigada a você, Edson. Muito obrigada. Valeu. Vamos praticar? Vamos ver âncoras? Vamos ver âncoras, tá? Você que está aí em casa, que está assistindo a gravação, você vai convidar alguém, tá? Para poder praticar. E você vai fazer o seguinte. E quem está comigo aqui, eu vou dividir as salas, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai convidar alguém e vai pensar o seguinte: você vai ensinar essa pessoa a acessar um estado emocional que seja, né, agradável, confortável e importante para ela no dia a dia. Pode ser qualquer coisa, tipo, sei lá, é, todos os dias eu tenho uma reunião e eu me sinto desconfortável nessa reunião. Ou então, eu queria na hora que eu vou dirigir. Ou então, na hora que eu tenho que falar no telefone, a hora que eu tenho que mandar mensagem, qualquer coisa, entendeu? Eu preciso achar com essa pessoa algo que ela faça que ela gostaria de ter um estado emocional diferente para fazer aquilo. Eu não gosto, eu fico com preguiça à tarde de trabalhar, não importa, tá? Eu achei aquilo. O que que você vai fazer? Como é que você gostaria de se sentir lá? Deixa eu gravar separado essa orientação aqui. Não, deixa aqui, para fazer o treino, tá bom. Como é que você. Vai ser simples o treino. Eu preciso achar um estado emocional, tá? Depois eu vou passar como lição de casa para vocês um mais detalhado e mais profundo. O treinamento agora vai ser simples. Vou simplificar para vocês. Como é que você gostaria de se sentir aqui, tá? Ah, vamos fazer diferente? Vou simplificar mais ainda para o treino. Vamos começar treinando mais simples? Vamos começar treinando mais simples. O que que você vai fazer? Você vai pegar com essa pessoa vai pedir para ela se lembrar de um momento muito feliz da vida dela, muito bacana. Certo agora? Né? Só isso. Só isso. Um momento feliz, alegre, um momento em ela que se sentiu muito bem.
Tá bom? Fechou? Tá. A hora que ela vai fechar os olhos, ela vai sentir tudo que sentiu, ouvir tudo que ouviu. Você deixa ela lá. Ela vai experimentar aquilo. Tá experimentando aquela sensação, tá? Aí você vai pedir para ela segurar o dedo mindinho assim, ó. Tá? Aí você vai pedir para ela soltar. Aí isso, conta mais. O que que tem aí? Ah, segura o mindinho. Vai, isso. Ah, respira mais. O que que tem mais aí? Deixa ela lá descrevendo a cena e o sentimento delas o máximo que ela puder e ancora no dedinho. Pede para ela segurar o dedinho. Tá bom? E ó, você vai prestar atenção no rosto dela para ver aquele estado emocional, como é que ele se parece, como é que ela se comporta. Ok? Fechou. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer umas 4 ou 5 vezes pedindo para ela segurar o dedinho. Tá bom? Naquele estado emocional de alegria, daquela lembrança. Aí você vai pedir para ela abrir os olhos e vai quebrar o estado. Vai falar de qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você quiser. Seja criativo, vocês já me viram fazendo isso. Aí você vai conversar com ela um pouquinho. Aí você fala assim para ela, ó, agora eu quero que você vai lá, segura o dedinho para mim. Isso, segura o dedinho. Como é que você está se sentindo? Você vai instalar a âncora, vai quebrar o estado e depois você vai testar a âncora. Você instalou essa âncora aqui, de segurar o dedinho, para aquele estado emocional de alegria. Aí você vai quebrar o estado e depois que você quebrou o estado, você fala para ela, agora aperta o dedinho. E aí você vai observar primeiro no rosto dela se aquele estado apareceu e vai testar com ela o que voltou daquele estado. Pode ser que no começo volte só um pouco, que não seja o estado completo, venha um pouco dele. É teste. Aqui vai ser teste de habilidade, tá? Para quem está ao vivo, eu vou dividir as salas. E para quem está assistindo gravado, chama alguém da sua família. Depois você vai ter opção no Coachee, mas é importante que nós pratiquemos. Tá certo? Vamos lá, então? Vai lá. Aí no próximo módulo, eu vou passar a lição de casa para a próxima sessão de vocês.